Olá, queridos. Olá, queridas. Sejam muito bem-vindos à nossa programação. É uma alegria ter você aqui conosco. Muito obrigado pelo desejo de passarmos esses momentos juntos, não é, Eliane? Sim, né, Mirtz? Porque para nós é sempre um prazer, a gente conversa coisas diferentes. Hoje é um assunto bem interessante, às vezes um assunto mais bíblico, mas também muito interessante para vocês conversarem em casa. Hoje nós vamos falar sobre o cristianismo e a cultura e encontrando um equilíbrio. Encontrando um equilíbrio, porque talvez eu prefira que essa seja a palavra-chave, esse equilíbrio, né? Porque pensar sobre a vida cristã e sobre a cultura que nós vivemos, ou neste momento, parece ser um assunto complexo demais e até polêmico, se a gente for pensar, Isso, né, Eliane? bem polêmico. Porque quando nós estamos falando sobre a cultura do nosso tempo, viver essa cultura, nós nos lembramos que nós somos cidadãos de dois reinos. Então, existe uma cultura do reino espiritual que nós vivemos junto com uma cultura secular, uma cultura que está aí, né? Pois são bem diferentes em algumas em alguns situações, aspectos, sim, completamente. E precisam, como você disse, ser vivido de uma maneira harmoniosa e equilibrada, né? E sabe, aí você pode pensar assim, mas a palavra cultura, como é que ela aparece na Bíblia? Eu já vou deixar claro para você que escrita dessa maneira, cultura, você não vai encontrar na Bíblia. Você vai encontrar quase que todos os sinônimos dela, né? Porque a definição de cultura é um conjunto de coisas, de atitudes que vão ser compartilhadas, né? E vai caracterizar ou uma organização, até uma sociedade. A cultura sempre é o resultado de um comportamento, né? Então, como é que ela vai aparecer na Bíblia? Eu trouxe um texto para vocês que eu vou ler. Lá no livro de Ruth, o capítulo 4, verso 7, está escrito assim: Este era outrora o costume em Israel, enquanto a resgates e permutas. O que queria confirmar qualquer negócio, tirava o calçado, dava ao seu parceiro e assim se confirmava um negócio em Israel. Né? Pois é. Então, que interessante, né? O que será que fazia veracidade e cumpria o negócio? A palavra que está escrita aqui é costume. Então, qual era o costume daquela época? Qual era a cultura daquela época? Como é que se fazia um negócio? Bom, vou fechar um negocinho aqui com a Eliane para que não tem cartório, não tem assinatura, o que caracteriza a nossa cultura de hoje. Pegava meu sapato, dava para ela, se ela aceitasse, estava tudo bem. Ficava com o sapato como marca do negócio que foi fechado. Do negócio que foi fechado. Um tempo a gente soube muito bem disso, que era a palavra, né? O fio do bigode, você apalavrou, né? Você confirmou que está fechado. A sua palavra tinha veracidade, valor, garantia, né? E nessa época não devia ser muita palavra, devia ser o id dos pés, né? Enfim, algumas coisas assim, né? Então, quando nós estamos falando, né, são conceitos. Então, são valores. E são esses valores que criam a cultura ao nosso redor. Como eu disse para vocês, somos cidadãos de dois reinos, né? E nós vivemos, de acordo com o que a palavra diz, nós vivemos num mundo caído. Sim. Né? Este não é um mundo que Deus idealizou, ele idealizou o mundo perfeito. Isso. Houve a queda. Isso. E todas as coisas, não é só o homem, né? Tudo foi afetado pela queda da natureza, os animais, tudo, né? E houve, né, Mirtz, também, e há sempre, né, houve e há aquela ideia, assim, dos valores invertidos, né? Tem sempre alguém que pega uma coisa, vamos dizer aqui a família, que é um bem, que é uma joia preciosa para Deus, né? De acordo com a sociedade, algum tempo atrás, era a base da sociedade. Da sociedade, exatamente. E teve aí uma cultura, uma contracultura aí, uma inversão desses valores que misturou todos os conceitos e os valores mesmo sobre família. E realmente você vê isso é difícil, porque descaracterizou o homem. Né? E sabe,
E apesar de toda esta... apesar da queda, apesar de saber que um mundo mau, que um mundo é completamente diferente daquilo que Deus queria, quando Jesus veio, né, trazer a redenção, ele disse numa oração ao Pai que ele não queria que nós fôssemos tirados do mundo, mas fôssemos guardados do mal. O mal está aqui, então a gente se guardar deste mal, né? É legal. Isso eu falo sempre pro meu filho, quando ele vai sair. Eu falo, olha, Jesus orou assim, Pai, eu não peço que os tire do mundo, mas que os livres do mal. E é assim que a gente tem que ter discernimento na hora de tomar as decisões, o lugar onde você vai, as companhias, né? Porque o mal está aí, o mundo está no mal, né? E sabe, então nós estamos falando de uma grande diferença de cultura do reino, de cultura... da nossa cultura secular, da cultura do mundo. Mas mesmo dentro da nossa cultura, nós temos grandes diferenças. Sim, né? sim. Você veja, por exemplo, o nosso país, não dá para eu falar assim, olha, na cultura brasileira, porque se eu pegar estados, sabe? Os estados da federação, a cultura às vezes é completamente diferente de um estado para o outro. Você veja o Rio Grande do Sul, para nós aqui, né? É bem diferente, que é sul. Né? A gente diz os estados do sul, agora começa a subir. Norte, Nordeste, Centro-Oeste e tudo mais. E são diferenças, queridos, são diferenças em várias áreas. É diferença na fala. Olha o sotaque que caracteriza cada região, né? Exatamente. Então, é um arrastado no Rio de Janeiro, é um cantado lá no Nordeste, né? Exatamente. Aqui no Sul parece que uma fala mais encorpada, né? Sim, né? Mais bonita. Mais pronunciada, né? É uma diferença, por exemplo, a palavra leite, né? Leite, eles dizem que o Sul fala leite, pronunciando corretamente. Leite. E Minas Gerais, que é alvo de todo mundo fala no mineirês, né? Sim, eles comem algumas palavras. Uma maneira de falar, tudo cortando algumas palavras. Eu acho que numa frase de 10 palavras, come 9. Né? Então, mas é o mineirês. Então, nós temos diferença de fala, nós temos diferença de comida, muito. A comida de cada região. Pois é, a base basicamente é a mesma, mas a denominação e a forma de fazer é bem a mandioca que nós conhecemos aqui, né? A macaxeira no Nordeste. Não, mas tem umas coisas que a gente nem acha. Que nem acha aqui. Nem acha aqui, por exemplo. Jambuia. Sabe? Siriguela. Com essa globalização, claro, tudo pode chegar até o supermercado. Sim, chega, mas não é comum. Mas não é comum nem você encontra. Isso. E não faz parte da tradição. Por exemplo, chega essa época, eu já estou com vontade de cozinhar pinhão. Né? E aqui tem, e a gente gosta. Em outros lugares não sabe nem o que significa isso. Só se levar, se comprar. Né? E sabe, quando eu morei no Nordeste, conosco foi também um outro coronel, foi uma dupla de coronéis e nós tínhamos contato. Ele não conseguiu achar lá um tipo de feijão que ele se adaptasse. Era uma variedade de feijão e era muito difícil encontrar um parecido com os que a gente tinha aqui no Sul. Nosso aqui, sabe? Seja o preto até o rosinha, feijão verde, feijão de corda, feijão, enfim. Às vezes, e ele sofreu muito, eu estou falando porque ele sofreu muito. Sentiu falta. Eu me abri para isso. Eu vou ficar aqui um ano, eu vou experimentar, vamos ver, né? O que dá. Tem coisa boa. Agora, vamos supor, se eu quisesse comer um feijão verde hoje, aqui em Curitiba, eu nem sei aonde eu acharia, a não ser num restaurante típico, talvez, né? Isso, talvez no mercado municipal, que às vezes... Esse não tem, não. Não tem, né? Já olhei, não tem, não, né? Mas é assim, queridos. Então, essa questão de cultura, isso é necessário para a gente falar dessas diferenças e até como conviver com elas. Porque dessas que são tão simples... Tem gente, como eu digo, que estranha, que vai sofrer. Acabei de contar um caso para você. Sofre mesmo. Tem gente que não vai admitir certas coisas, né? Exatamente. Vai tomar como ofensa, né? Algum tipo de coisa alguma local, maneira de ser, de fazer, de falar. Muito claro, porque eu morei em Brasília
E Brasília tem muito pessoal do Nordeste e alguns do Rio de Janeiro. E Minas, né? Mas então você reconhece direitinho o estilo de cada um. Sim, você sabe. O carioca gosta muito de sair em barzinho, boteco. O pessoal do Nordeste já é muito mais aberto. O mineiro, então, é meio desconfiado, mas recebe bem. E os atrapalhos disso é a respeito realmente da cosmovisão que cada um tem do mundo. Sabe, o que vai atrapalhar vai ser isso. Porque também você tem uma cultura particular que você trouxe da tua casa. Isso. Você vai sempre dizer assim, mas na minha casa, a minha avó, desde o tempo da minha avó ou da minha bisavó, acontecia isso, aquilo, não é? É bem particular. Bem particular. A minha, então, que a família do meu pai é 100% italiana, tem todo um ritual lá de polenta na tábua. Umas coisas assim e tal. E assim vai desde a coisa. Então, tem a ver com a cosmovisão que você tem do mundo. E, para nós agora equilibrarmos essa cultura, tem a ver com a sua cosmovisão cristã. Cristã, exatamente. Sabe? Porque o reino de Deus também tem uma cultura, sabe? Sim. Então, tem um jeito de ser no reino de Deus. É isso o que nos diferencia. Isso, e Deus deixou para Moisés, né, as tábuas da lei com leis claras, né? Tem umas coisas que são imprescindíveis que sejam feitas daquela forma, né? Eu vou falar assim de uma coisa que está muito comum na nossa cultura atual, no século XXI, nesse momento que nós vemos. A nossa cultura, a nossa sociedade coloca você no centro, diz que você tem que pensar em você, o seu umbigo, e você é a coisa mais importante do mundo. Essa é uma cosmovisão bem atual. A do reino de Deus é aquela que está escrita lá em Romanos 11:36. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, eternamente. Amém. Amém. Então, essa é a cultura do reino. Dele, por ele, para ele. Você viver para ele, né? Então, e a gente vê, recentemente foi lançada uma música que o refrão é por ele e para ele. Uma música que, de repente, começou a sofrer até algumas críticas, sim, né? Sim. Então você vê como interessa e a gente precisa achar um equilíbrio nessas coisas. Sim, porque quem está de fora não tem noção do fruto do Espírito, né? Que a gente tanto fala aqui, que é deixar que nós... Quer dizer, foi o que você falou, nós vivemos por Ele, para Ele e vem dEle. Mas nós temos o Espírito Santo em nós que nos orienta, que nos traz as coisas, como que nós vamos ser o nosso proceder, como que ele trabalha o nosso caráter, para nós podermos estar bem mais próximo de Deus, né? E entregar a nossa vida a Ele, né? Sabe? Então, ao nos posicionarmos como cidadãos de dois reinos, talvez a coisa mais sensata que a gente precise fazer é encontrar um equilíbrio, porque nós estamos no mundo, vamos ficar aqui até que Deus nos chame, e nós temos que ter um comportamento muito característico de ser identificado como, sim, o reino de Deus, eu vivo no reino, sim, sabe? E vivo neste mundo. Por enquanto eu ainda estou aqui. Isso. Né? E é até recomendado que viva no mundo mesmo, como nós falamos no começo, eu não peço que tire do mundo, mas que livre do mal. Então nós tenhamos uma conduta legal e nós saibamos nos postar e nos portar a fim de viver nesse mundo, né? Eu vou chamar um intervalo bem pequeno, a gente volta já para tentar fechar essa conversa. Estamos de volta. Nós estamos falando sobre o cristianismo e a cultura, buscando um equilíbrio esses dois enquanto vivemos aqui, né? Porque uma coisa muito comum, se você não tiver um bom entendimento, uma cosmovisão correta dos dois, sim, né? Sim. Porque a cosmovisão cristã de um lado e a cosmovisão do mundo de outro, encontrar um equilíbrio. Vai acontecer que muitas pessoas, né, cristãos às vezes vão demonizar tudo
Isso, né? o que de um é lado, do mundo. o que é o que está ali no mundo, que não tem a característica, ou vão pegar o outro extremo, porque não dá para se viver numa bolha. Né? Não dá. Dentro do mundo, eu vou isolar, eu vou viver num meio cristão, eu vou viver, virar um meme, vou viver dentro de uma igreja ou numa comunidade, né? Vamos criar uma comunidade, né? Tem alguns nos Estados Unidos, né, que eles fazem isso, né? Eles vivem fechados. Até a gente já viu um filme, né? Assim, da ilha lá. Né? Alguma coisa que tinha a ver com os quakers, né? Na hora da colonização se mantém. Mas eles não têm nada, eles vivem fora do mundo. É uma história à parte. Né? E depois, assim, é difícil, porque quando você faz isso, volta o que a gente já falou, volta muito pro eu e uma espiritualidade isolada, né? Deus não quer a gente isolado, ou até tem alguns do chamado, né, que podem ser chamados para o celibato, para estar em oração e tal, mas são poucos esses chamados, né? E são opções individuais que você tem que olhar de maneira, né, específica quando analisa, mas a gente tem um entendimento de que geral, todas as coisas, inclusive o potencial do homem, tudo foi dado por Deus, por um Criador. Isso. Então, como é que nós olhamos e mexemos nessas coisas? A gente pode pegar algumas coisas. Vamos pegar, por exemplo, arte. Arte sempre fez parte da cultura. Sim. Você vai para a escola, você vai estudar na Idade Média, o que se fazia, depois no Renascimento, isso e aquilo, tá? A arte faz parte da cultura. Aí você vai dizer assim, bom, o cristão se converteu, como é que fica em termos de arte? Porque acontece o seguinte, às vezes, eu falei essa história de demonizar, entregar tudo assim pro diabo. Eu depois que eu me converti, nunca mais fui a cinema, nunca mais fui a teatro, nunca mais, não tem umas coisas assim, né? Corta tudo, como se achando, porque isso são coisas mundanas. Não, tem coisas, por exemplo, um teatro, do qual eu experimentei lá em Pernambuco, que ele funciona só na Semana Santa, no período foi uma cidade montada para mostrar realmente a morte, a ressurreição, todo esse processo. É belíssimo. É a arte sendo usada para mostrar aquilo que aconteceu exatamente como estava na Bíblia. Né? Jesus usou muito de parábolas, né? Contar a história para pregar e falar. Eu acho que a arte, nesse sentido, é uma arte mesmo. Você contar uma história e ilustrar para o melhor entendimento, né? Uma expressão, né? Do amor de cada um. Sabe? E assim a ênfase, né? A ênfase que se dá a isso como é que nós, então, devemos nos relacionar com essa cultura? Desde com a arte, tudo. Vai haver, sim, e a gente não pode deixar de falar isso, uma porção bastante individualizada, porque eu disse, é a sua maneira de enxergar. Sabe? Agora, eu não vou poder ser pedra de tropeço para isso, né? E nem o outro, porque hoje o mundo ficou meio chato por algumas coisas, porque criou-se em todos os sentidos. Por exemplo, em relação à comida. Tem a turma que não come quase nada, porque, né? Acha que engorda, faz mal, sabe? Tá, né? Então é separado. Tem, por exemplo, veganos, tem vegetarianos, tem isso. E se você for conviver com eles, é uma discussão que ninguém chega a lugar nenhum, porque foram opções individuais, posturas individuais, né? Mas hoje tem pessoas que condenam quem come alguma coisa com açúcar ou que isso, aquilo. Não, faz opção. Isso em todas as áreas. É na comida, é na área sexual, é em tudo, né? Então, como é que se vai lidar com essas coisas, né? Porque cultura envolve todas essas coisas, você queira ou não. Né? Expressão, né? É expressão, né? Então, e ela vai marcar realmente, do jeito que se diz que uma cultura marca a riqueza de um povo, imagine a cultura do nosso reino, né? Então, nós temos que olhar para essas coisas. Já que todas as coisas, nós falamos sempre no processo da queda, tudo foi misturado, né? Como é que a gente reage a essas coisas? Hoje, por exemplo, um cristão diz assim, eu não quero trabalhar naquela firma, ele é bom em alguma coisa,
tá? Ele se formou, ele tem faculdade, tudo. Ah, mas eu não vou lá porque ele emprego porque não tem crente, ou porque... Não tem lógica essas coisas, você misturar isso com o reino. Você não está dentro de uma redoma, né? Chega lá e pode fazer a diferença. Né? Ele vai ser o elemento a levar a palavra de Deus, né? Ele vai ser, às vezes, ou sabe, às vezes, sabe, você... A ficar lá, independente dos outros, né? E vai ter que ter um discernimento. Eu lembro que numa outra conversa, eu contei isso. Uma moça que resolveu evangelizar no trabalho dela. E ela estava fazendo isso, aí o chefe dela a chamou. E disse, olha, é um direito seu, você pode evangelizar, mas no horário de trabalho... Trabalho não, é horário de trabalho. É horário de trabalho. E ela entendeu, do jeito que ela obedece às regras do reino de Deus, que diz ir de pregar e tudo, eu vou fazer isso onde eu possa e deva fazer. Então ela falou, pode... eu entendi o seu recado, o senhor pode contar comigo, eu não vou fazer mais isso. E avisou os amigos que quem quisesse alguma coisa a esse respeito, eles teriam outro horário. Isso. E tem uma fala assim, né? Você pode evangelizar ou pode dar demonstração do seu caráter de várias formas. Até falando, né? Acho que a postura, falando também, né? Tem comportamento, caráter, né? Tudo isso mostra quem você é. E agora, e às vezes, querido, é necessário esse tipo de conversa, porque às vezes até no meio cristão, a falta desse discernimento vai causar problema no próprio meio cristão, não precisa nem trazer o mundo para dentro, porque é assim, eu vou evitar o quê? A Bíblia é muito clara, pecado é pecado, tá? Você separa, mas ela vai mais longe, ela diz assim, você se afaste também daquilo que, embora não sendo mal, tem a aparência do mal. Né? Exatamente. Tem a aparência do mal. E tem alguma coisa assim que ele começa com uma sedução, que eu estava lendo até a Bíblia, né? Esses dias, e ele fala isso, que quando a queda, né? Em Gênesis, que você vai ter que dominar o seu desejo ali, né? Quando ele fala de Caim e tal. Esse domínio do desejo, às vezes, está em você mesmo. O mal está lá, às vezes, mas o meu querer... O que me atrai naquilo não está legal, né? Não vai para um lugar bom. E a falta de equilíbrio vai trazer a possibilidade de muitos erros. Você trazer para dentro da igreja, quando eu digo igreja, é dentro do corpo de Cristo, no meio cristão, das pessoas que são cristãs. Não é nem templo, né? Não vamos nem entrar no mérito de templo. É você trazer para dentro do corpo de Cristo coisas que realmente não têm a ver, que não poderiam, e deixar de levar lá para fora outras coisas. Exatamente. Aí é que eu falo do trabalho lá. Às vezes você dá um mau testemunho no trabalho, é pior do que você ficar querendo pregar. Por exemplo, existe uma linha em termos de religião que guarda os sábados. Ora, você jamais pode se habilitar a trabalhar num lugar que o horário de trabalho inclui o sábado. Né? Lógico, porque você vai estar contra. Ele nem vai te contratar se for o caso. Se você... não for esses dias, vai ser descontado no seu salário, qualquer coisa lugar, assim, né? É assim, né? Nem tudo me convém, né? Nem tudo me é lícito. Tem algumas coisas que não deve fazer, né? Então, nós estamos falando de um padrão, hoje, é um padrão estabelecido pela Bíblia, de comportamento, de visão, de cosmovisão bíblica, e não também do homem dentro da igreja, porque hoje pode acontecer isso. Tem igrejas, né, corpo de Cristo, seguindo alguns padrões que nem são os padrões tão bíblicos, porque pegam, às vezes, frase aleatória. Eu lembro que tem, por exemplo, Paulo na Bíblia diz assim, fiz-me de tolo para ganhar os tolos. Isso. Né? Fiz de tudo para ganhar a todos, né? A gente não vai ganhar a qualquer preço, fazendo concessões grandes. Isso. É você saber se portar no ambiente. Você chega num ambiente que a conversa está muito simples, você se cala, né? Você não precisa entrar na deles, ou você não precisa imitar, ou dar ideias, até para o negócio ficar pior ainda. Então, eu acho que é isso, né? Você saber que determinados ambientes você tem que se reprimir, sabe? Ou não entrar e você tentar entender, às vezes, no corpo de Cristo, onde você está, vamos pegar arte de novo, que é fácil de falar, vamos pegar dança. Eu gosto de pegar isso, porque antigamente, no meio cristão, quase que não havia isso, sabe? Aí eles falam, é uma coisa mais pós-moderna, e tá certo trazer a dança para dentro da igreja. Não é problema de perguntar se está certo ou se está errado.
A palavra diz que comendo, bebendo, fazendo qualquer outra coisa, você tem que fazer alguma coisa que glorifique a Deus. Se você for pegar o padrão de dança que nós temos no mundo hoje e trouxer para dentro do corpo de Cristo, você pode pecar, né? Sim. Mas a Bíblia fala, Davi dançava diante do Senhor, louvai o Senhor com dança, com tamborim, existe um padrão que glorifica o nome de Deus. Isso. Tem isso, você está correta nisso, e tem uma fala também que especificamente no culto, às vezes na hora da pregação ou uma coisa, não cabe determinadas coisas. Agora cabe num momento em que você está, né, louvando. Sabe, é um discernimento que você tem que ter, uma sabedoria que vem do alto, sabe? É claro, porque isso parece tão óbvio pra gente, mas às vezes pode ocorrer. Não sei. Um movimento de dança enquanto se louvam parece absolutamente natural para quem está louvando, porque inclusive ele até fecha. Agora, realmente numa outra situação, ou uma coisa ou outra, né? Ou você presta atenção, porque é uma questão até do nosso cérebro, né? Isso, e está explícito isso na Bíblia. Enquanto está a pregação, é para se prestar atenção. Exige uma seriedade, né? Sabe, o importante é você não pensar que na cultura secular existe alguma coisa que é tão demonizada assim que você nunca mais... Eu lembro de uma pergunta, até a respeito de dança mesmo, de uma pergunta do meu sobrinho para minha irmã, sabe? Porque eles estavam ensaiando umas danças lá na escola e tudo mais, e ele falou para ela assim, eu sou tão desajeitado, eu quero participar com os meninos, com a minha equipe e tudo... tem alguma escola de dança? Ela falou, você nem vai para a escola de dança, você nem vai dançar com os meninos na escola, você não vai dançar nunca, sabe? Foi uma fala dela numa radical, fase da vida que ela estava vivendo, e depois ela consertou atrás, isso, né? Mas ele ficou... Mesmo sendo um menino, ele ficou sentido várias semanas, ele deixou de participar, deixou de pertencer àquele grupo por causa de uma coisa tão simples, uma música folclórica que a escola estava oferecendo, né? Ter sido demonizada, né? E acho que tem também assim, a intenção do coração, né? Às vezes você está ali com uma intenção alegre de confraternizar, mas não de maldade, né? E nem está prestando culto a Deus ali, né? Queridos, o que a gente está falando não tem uma lista de certo e errado. Essa realmente é uma conversa com esse propósito. Fazer uma reflexão individual. Porque essa reflexão, no fundo, se você pensar, é bem individual, né? Sim. Você tem que olhar como eu estou olhando para essas coisas. Não é só como todo mundo está olhando, né? Nós já mostramos que existem 1000 possibilidades. Então, como você tem olhado? Você tem buscado encontrar esse equilíbrio? É a pergunta que a gente deixa para você, convidando você para estar conosco num próximo programa. Deus te abençoe.